Vamos falar um pouco sobre o Marcósias, mas antes, tenho dois recados rápidos para vocês. O primeiro é que o meu e-book Tarot Suficiente está disponível em promoção nesse mês de agosto. Usando o cupom FENEX25, você vai ter 25% de desconto no e-book. Ele traz não só a explicação dos 22 arcanos maiores do tarot, como também um método, né, para você ter autonomia nas tiragens. Então, você vai conseguir fazer tiragem tanto para outras pessoas quanto para você mesmo. E o segundo recado é uma recomendação de vocês adquirirem, em especial a edição de julho da revista Torrua. Ela saiu agora em agosto, né, por conta de uns probleminhas técnicos, mas foi uma edição que eu contribuí falando sobre o caminho da mão esquerda, mas o foco é sobre Rudu. Então, adquiram, acompanhem o trabalho da revista Torrua, não só assim nessa edição, mas em todas as outras, porque é um trabalho que vale a pena ser acompanhado. Eles trazem magistas das mais diversas linhas que vocês imaginarem. E vamos falar sobre o Marcósias então, né? Pessoal, o Marcósias ele é um marquês, tá? Ele comanda 30 legiões de espíritos. Ele é chamado geralmente para assuntos que envolvem proteção, guerras mágicas e também ele auxilia, né, na prática de esportes e qualquer tipo de coisa que envolva algum trabalho com o seu corpo. Então, caso você jogue futebol, basquete, vôlei, ou faça musculação, Marcoses também é um daimon que as pessoas podem chamar para prestar auxílio nesses trabalhos que envolvem, né, o uso da força física. Tem outras coisas também que aparecem na descrição, mas aqui eu quero focar um pouco mais na minha experiência com o Marcósias. Eu trabalhei com ele muitas vezes, tanto para objetivos pessoais quanto para objetivos dos meus consulentes. E o meu foco aqui é falar um pouco sobre as duas experiências pessoais que eu tive com ele, porque não gosto muito de trazer o trabalho com os consulentes, mas por questão de exposição mesmo. Então, falando um pouco mais sobre as minhas experiências com Marcósias, na minha primeira experiência com ele, eu recebi um ataque de volta em um trabalho que eu tinha feito, né? E nesse ataque em particular foi uma semana muito difícil para mim, né? Eu me recordo que era uma semana comum de trabalho, só que ao longo da semana muitas coisas estranhas foram acontecendo. Então, numa segunda-feira eu estava meio indisposto ali, mas quem não está indisposto, né, numa segunda-feira, então é o que se espera, né? Na terça-feira não aconteceu nada demais, porém, ao mesmo tempo, a minha intuição já vinha avisando que ia acontecer alguma coisa, né? Eu tinha proteções já na época, e vocês vão ver que mesmo tendo proteções, a coisa poderia ter sido muito pior se eu não tivesse contado com a ajuda do Marcoses. E quando foi na quarta-feira, eu me recordo de ter cortado o meu dedo no trabalho. É uma coisa que, assim, de novo, pode acontecer, ainda mais levando em consideração o trabalho que eu tinha, né, de cortar muito papel, imprimir muito material. E justamente por isso eu não levei tanto a sério o que estava acontecendo. Eu só levei como um corte normal. Eu pensei, poxa, beleza, cortei minha mão, terça-feira, vou, né, fazer um curativo aqui e continuar trabalhando. E foi o que aconteceu. Gente, isso foi numa quarta-feira. Quando foi no dia seguinte, que foi a quinta, eu não sei se vocês já tiveram o prazer de ler A Metamorfose de Franz Kafka, mas a minha situação foi a mesma de Gregor Samsa, no início do livro. Ele tinha se metamorfoseado em um inseto. Então, eu acordei, eu olhei para cima, tentei me levantar e não consegui. E aquilo já foi muito agoniante para mim, porque assim, eu sempre fui muito indisposto assim para acordar muito cedo. Eu não gosto de acordar muito cedo. Mas nessa situação em particular, não era só uma questão de vontade, né? Porque apesar de não gostar, eu acordava muito cedo para ir trabalhar. Eu trabalhava num lugar que era distante da minha casa na época. Eu precisava acordar ali com as 2 horas, 2 horas e meia de antecedência, né? Às vezes até mais. Então, eu acordei, olhei para cima e não tive condições de me levantar, né? Eu tentei pegar um impulso, eu tentei de todas as formas que eu conseguia, né? E mesmo assim, eu não conseguia me movimentar, não conseguia colocar os pés no chão, não conseguia levantar. E aí eu simplesmente aceitei, né, a realidade de que eu não ia conseguir levantar naquele momento, e eu só esperei. Depois de esperar quase 1 hora, eu resolvi avisar o pessoal do meu antigo trabalho que eu não ia conseguir trabalhar, eu estava muito cansado, né, muito doente. E eu aproveitei para fazer uma tiragem, para saber se aquilo ali tinha alguma coisa a ver, né, com algum trabalho ou algum ritual, e realmente tinha, né. Eu estava relutando para acreditar que era sobre isso, porque a minha tendência é essa, geralmente eu esgoto as possibilidades materiais, sabe,
a explicação das coisas que estavam acontecendo na semana anterior, eu sempre atribuía ao meu trabalho, ao dia a dia, as coisas que eu precisava fazer, e não a um trabalho espiritual. Mas não foi o caso, né? Eu fiz a tiragem confirmou que era consequência de um trabalho que eu tinha feito para uma consulente na época, né? E foi uma retaliação que eu tomei. Para quem está curioso para saber o motivo, né? Você tem uma chance de acertar, eu vou te dar 3 segundos, 2, 1, exatamente. Dinheiro. Esse foi o motivo da retaliação. E foi, né, um ataque forte o suficiente para me manter de cama por 2 ou 3 dias. Gente, aqui eu preciso destacar algumas coisas que são importantes da gente falar sobre, né? A primeira é que eu já tinha proteções na época, né? Eu tinha um trabalho ali com os espíritos olímpicos há mais ou menos uns 2 anos, antes desse evento acontecer. E além desse trabalho com os olímpicos, eu também tinha outras proteções, né? E mesmo com todas essas proteções, eu fiquei de cama por 2 dias. Isso é importante dizer porque, às vezes, né, a gente tem a impressão de que, poxa, eu estou protegido, então nada vai me acontecer se eu for atacado, né? A vida vai continuar como Dantes no quartel de Abrantes. Não é bem assim. É, as suas proteções, né, a depender do que for, realmente não acontece nada, né? A maioria das coisas, assim, sua vida vai seguir normal. Agora, se alguém, ou como foi o que aconteceu comigo, se um grupo de pessoas se mobiliza para te atacar e você está com suas proteções em dia, o objetivo final desse grupo ele tende a não ser atendido. Então, o que, é que isso quer dizer, né? O objetivo não era me deixar de cama por 2 ou 3 dias, era me passar dessa para melhor, se é que vocês me entendem. E com as proteções em dia, acabei batendo a mão aqui na mesa, eu fiquei 2 ou 3 dias de cama, né, por conta das proteções que eu tinha na época. E também muito por conta da ajuda do Marcosias. Né? Eu evoquei o Marcosias no mesmo dia que eu fiz a leitura para saber o que estava acontecendo. Eu tinha feito uma tiragem rápida para saber qual Daimon ia aceitar trabalhar comigo na época e eu fiz mais de uma tiragem, né? E caiu que o Marcosias estava disposto a ajudar nesse intento. Eu fiz o ritual com ele no mesmo dia, mesmo doente, mesmo contra todas as recomendações dos grimórios clássicos, sabe? Que recomendam que a gente não evoque ninguém doente, mas era uma situação de emergência, né? Eu precisava. E acabou que rolou o afastamento, né? 1 mês e meio depois, mais ou menos, a situação já tinha se resolvido. Não ouvi mais falar de qualquer tentativa ou nada do gênero das pessoas que tinham atacado, né? E ao mesmo tempo também eu passei a confiar mais no Marcoses para propósitos de proteção, né? Essa proteção de estar atento, né, a qualquer coisa que possa acontecer com você, caso alguém queira te atacar, e também te avisar quando você for atacado, né? Eu já tinha aquela intuição na época, mas eu abri mão dessa intuição para simplesmente acreditar que eram só coisas do dia a dia e minha vida ia seguir normalmente, né? E durante a evocação, né, a aparência. Olha, o Marcoses ele apareceu como uma espécie de lobo, né, com bastante fogo na boca e nos olhos. Quando ele começava a falar é como se saísse fogo da boca dele, né? Eu não percebi asas, eu também não percebi um rabo, não quer dizer que ele não tenha, algumas descrições aparecem, né? Mas também é normal que hajam divergências, né? Entre as formas que os magistas enxergam os daimons. Eu já percebi que, assim, geralmente, né, quando eu converso com algum outro magista sobre o trabalho com os daimons, eles têm similaridades, mas também têm alguns pontos de divergência na aparência e também na atuação. Isso pode acontecer. E é justamente por isso que a gente precisa ter um grimório, né, e anotar essas diferenças e compartilhar mais experiências, né, com os nossos pares. Dito isso, pessoal, o Marcosias, ele, numa escala de 1 a 5, ele é um daimon assim, nível 2 de dificuldade de lidar. Poxa, vamos, beleza. Nível 2, estou começando agora na Goetia, nunca fiz uma evocação na vida, você recomenda eu começar pelo Marcosias? De novo, né? Se você começou agora, você não deve estar pensando em evocação. Sua preocupação agora tem que ser desenvolvimento de mediunidade, meditação guiada, poxa, trabalho das sombras, esse tipo de coisa, né? Agora, poxa, você já tem uns anos aí de trabalho com evocação, pode até mesmo ser dos olímpicos e dos anjos, e você quer um daimon ali para proteção, né, que vai te ajudar ou na proteção ou na prática de exercícios, eu considero que o Marcoses é uma boa opção, tá? Principalmente se você fizer uma tiragem de tarô antes para saber se ele está disposto a ajudar você. Isso é muito importante. Não sai por aí fazendo ritual porque alguém falou para você que não é tranquilo trabalhar com ele. Pô, se é tranquilo, eu vou trabalhar com ele. Às vezes, mesmo sendo tranquilo, ele não quer trabalhar com você, né? Isso pode acontecer também. E tem outra coisa interessante também que eu acho
que vale a pena falar para vocês sobre, que é uma história, né, da mitologia grega, que o rei Licaão, né, ele teria oferecido carne humana para Zeus, e Zeus descobre essa trollagem aí do rei Licandro, né, o Licandro aí inaugurando a era das pegadinhas, né, e simplesmente ele transforma o rei Licandro em um lobo, né. Então Marcoses ele vem dessa mitologia, né, vem dessa história da mitologia grega. Inclusive, eu não sei se vocês vão se lembrar, né, mas há alguns anos atrás, e quando eu falo alguns anos atrás, são muitos anos atrás, na ordem goética do Brasil, tinha uma moda de um pessoal querendo se transformar em lobo, né, em lobisomem, assim, não, meu desejo é me transformar no lobisomem, será que algum magista aí pode me ajudar nisso? Algum daimon vai me ajudar nisso? Pois bem, essa mitologia por trás, né, do lobisomem viria do Marcósias, e mais, né, é, o Eliphas Levi tem um trabalho sobre licantropia, né, em um dos livros dele. Eu não me lembro se é no Dogma Ritual de Automagia, se é nas Chaves dos Grandes Mistérios, faz muito tempo que eu li Eliphas Levi, e o mais recente que eu li sobre ele é o História da Bruxaria, mas o Levi vai trazer alguma coisa sobre licantropia também. Eu achei interessante falar sobre isso porque a gente fala, né, de vez em quando sobre licantropia, teve uma piada interna do pessoal querendo virar lobisomem à noite na ordem goética do Brasil. E assim, tem outro ponto importante de falar sobre o Marcoses também, que é a questão da fidelidade, né? E isso tem uma conexão direta com a minha segunda experiência com o Marcoses. Houve uma outra ocasião em que eu fui atacado, agora é mais recente, tem mais ou menos um ano e meio, né? E nessa ocasião em particular, era muito bizarro, assim. Eu acordava de madrugada e eu simplesmente estava cheio de mancha vermelha nas costas, sabe? É como se fossem cortes, assim, na vertical, sabe? Todos abertos. E assim, eu não sou um sujeito sonâmbulo, eu não me mexo à noite, assim, a ponto de ficar coçando as minhas próprias costas. Eu simplesmente acordava e minhas costas estavam vermelhas, né? E aí, de novo, né? Fica alguns dias assim e tenta pensar, poxa, não, isso aí é coisa da vida, normal, quem nunca, né? Isso aí é uma terça-feira. Eu tentei ao máximo, assim, considerar que essa era uma questão normal, que não tinha absolutamente nada a ver com o ocultismo. Mas acabou que tinha, né? Eu fiz outra tiragem e eu tinha sido atacado por alguém, dessa vez uma pessoa só, e eu resolvi fazer, né, alguns rituais para saber como andavam as minhas proteções. E assim, gente, foi surreal o que eu vi na época, sabe? São proteções de anos, por camadas, né, inclusive e tal. E o Marcoses faz parte dessas proteções, pelo menos à época, né? Eu contava também com a proteção do Marcoses. E quando eu fiz um ritual para saber como andavam as minhas proteções, eu percebi que o Marcoses estava virado contra mim. Né? Ao invés de me proteger, ele estava me atacando. E aí eu fiquei assim meio, né, confuso. Eu sabia que isso podia acontecer, eu sabia que isso já tinha acontecido com outros magistas, que é uma coisa relativamente comum, né? Assim, às vezes o outro oferece uma coisa que é mais interessante pro Daimon, ele vira e aí você que se vire, né? Mas eu achei estranho mesmo, porque assim, eu já tinha muitos anos trabalhando com Marcose, sabe? E ele tinha atuado bem até esse momento, rituais tanto para mim quanto para consulentes, e foi muito esquisito, sabe? Eu percebi que ele estava me atacando diretamente. E enfim, né? Eu consegui fazer um ritual para reverter a situação, para colocar as proteções de volta nos conformes, né? Foi um ritual que mexeu com mais de uma proteção, não mexeu com todas, felizmente, né? Mas foi o suficiente para render aí alguns hematomas nas costas à noite. E, né, depois que isso aconteceu, depois que eu já tinha colocado a casa em ordem nas proteções, eu devolvi. Dessa vez não com Marcoses, mas sim com András, né? Foi a primeira vez que eu trabalhei com ele. Então, assim, gente, falando sobre fidelidade, é, eu acho que isso varia muito, tá? Eu acredito que se você for uma pessoa que não se envolve tanto em guerras mágicas, talvez você tenha sorte de estar nessa área e nunca ter passado por uma guerra mágica. E assim, poxa, você precisa de uma proteção, precisa de um daimon que vai ali te ajudar com a prática de exercícios, que vai te ajudar com a sua saúde, né? Assim, musculação, etc. Uma coisa é uma boa opção, tá? Não pensem que porque em alguma ocasião particular ele se virou contra mim, que isso também vai acontecer com vocês. Isso aconteceu comigo em particular,
por uma série de razões, né, que na época eu analisei, eu cheguei a uma conclusão de que tinha sido muito mais por uma consequência do ritual que fizeram do que por decisão do próprio Marcosius, sabe? Então eu relevei isso e etc. E essa experiência não fez com que eu considerasse que não vale a pena trabalhar com Marcosius. Muito pelo contrário, o saldo dele é positivo, né? E eu acho que a gente precisa analisar as coisas no ocultismo mais assim. Não é assim, esse aqui eu tenho 100% de resultado positivo. Esse aqui, poxa, nunca tive problemas, sabe? Se você tiver um trabalho assim com um Daimon há muito tempo e você nunca teve problemas com ele, bacana, maravilha, assim, você tá no lucro. Mas a gente precisa também normalizar e perceber que não é 100% das vezes que a atuação vai se dar do jeito que a gente esperava. E foi o que aconteceu nessa ocasião. Então é isso, meu povo. Deixem seu like aí, se inscrevam no canal. Eu pretendo gravar mais vídeos assim, falando sobre experiências com os Daimons. E eu quero saber também se você, aí do outro lado, já trabalhou com Marcosias, como foi sua experiência com ele. Se você já teve experiência com ele, comenta aqui embaixo como essa experiência foi, como foi a aparência que você viu. E também se você recomenda, né, outras pessoas a trabalharem com Marcosias. Sempre bom reforçar, cara, se você nunca fez nada de magia cerimonial, não é o ideal, sabe? Assim, simplesmente qualquer tipo de magia de evocação exige que você desenvolva sua mediunidade primeiro. Então, tente não pular a etapa, né? Mas se você já pulou essa etapa, se você já tá no rolê da magia cerimonial, é um daimon assim que, apesar desse último contratempo que eu tive, que não foi só dele, né? Foi de uma parte significativa das minhas proteções, eu recomendo o trabalho com Marcosias, assim, de verdade. Eu tenho uma certa gratidão por todo esse trabalho ao longo do tempo, por conta da proteção nessa guerra mágica inicial que eu contei para vocês, e também por trabalhos que eu fiz com os consulentes, né, que ele também auxilia bastante. Então, boa semana para vocês, um abraço.